Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, é com alegria que nós nos reunimos mais uma vez agora, de forma espiritual, para juntos prestarmos culto ao nosso grande Deus. Digo aos irmãos que nos assistem que é uma alegria poder fazer isso, porque fazemos não para o engrandecimento da igreja, não para o engrandecimento próprio, mas especialmente com a finalidade de exaltar o nosso grande Deus. Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Criador, é Ele quem nos constituiu, que nos colocou no corpo de Cristo. E aqui estamos nesses tempos difíceis de pandemia, para juntos prestarmos culto ao nosso grande Deus. Comecemos então com uma palavra de oração. Deus amado, bendito e louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor se revelou a nós, primeiramente, como Criador de todas as coisas, e cremos assim, que o Senhor, Deus poderoso, é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Obrigado também, Pai, porque o Senhor se revelou a nós como Deus Redentor, o Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de amor em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor se revela a nós como sendo amor, um Deus maravilhoso, triuno, que é insondável para nós, mas que decidiu, por amor, se revelar em Cristo Jesus e nos salvar com tão grande salvação. Aqui estamos, Pai, mais uma vez, e pedimos humildemente que, por meio de Cristo Jesus, no Espírito Santo, o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão neste momento. A Ti entregamos este culto, Pai. É para a Tua glória, é para que seja uma ferramenta Sua para alcançar vidas, para edificar crentes, e que tudo que façamos aqui, tão somente o nome do nosso grande Deus, seja honrado e glorificado. Abençoa-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, leremos agora o Salmo 16 da Palavra do Senhor. Peço que aqueles que nos acompanham, que abram suas Bíblias nesse trecho da Palavra de Deus. Estou aqui usando a versão revista e atualizada, que temos usado normalmente em nossa igreja. Lerei então o Salmo 16 e peço que, se possível, acompanhe também na sua Bíblia essa leitura. Esta é a Palavra do Senhor, Salmo 16, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Até aqui esse texto da Palavra do Senhor, Salmo 16, e aqui é um texto muito lindo que fala que a alegria do salmista está na presença de Deus, está no próprio Deus. Há um contexto aqui do Salmo, meus queridos, em que Davi faz referência à divisão das terras pelas tribos. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, aquela terra foi repartida por sortes para cada tribo. E o que o salmista coloca aqui é que o Senhor, o próprio Deus, era a sua herança, era a terra que ele tinha recebido. Com isso ele quer dizer que o prazer, que a alegria dele está no próprio Deus.
O texto começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Daqui a instantes teremos nossa intercessão, nossa oração intercessória, em que iremos colocar perante o Senhor as nossas aflições. Antes iremos cantar um hino ao nosso Deus, que fala da segurança, do refúgio que temos em nosso Senhor, no grande Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que a nossa alegria seja sempre estar na presença do nosso Deus. Cantemos ao Senhor e já retornaremos com a nossa oração intercessória. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, o segredo do viver é confiar em Jesus Cristo. Podemos passar dias difíceis, podemos passar lutas na vida, passar pela doença ou pelo luto, mas nossa confiança sempre repousa no Senhor. Como deve ser triste viver neste mundo sem ter a confiança em Deus, sem ter a esperança de uma vida eterna, sem saber que um dia haverá a ressurreição. Teremos agora a nossa intercessão e convido você também que nos assiste, que no seu coração ore a Deus. Deposite no altar de graça, Senhor, a sua aflição, a sua lágrima. Vivemos tempos difíceis, tempo em que as lágrimas brotam dos olhos, tempos em que olhamos ao nosso redor e só vemos problemas, mas nossa segurança e confiança está no Senhor. Oremos então ao nosso grande Deus novamente. Pai, aqui estamos novamente na Tua presença, Senhor, e agora especialmente para interceder, para clamar ao Senhor, que é o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que, segundo a Sua palavra, o Deus que conhece o passado, presente e futuro. Tudo está nas Tuas benditas mãos. E aqui, Senhor, queremos colocar cada pessoa que nos assiste, Pai,
que neste momento coloca a sua dor perante o Senhor, a sua lágrima, a sua aflição. Aqueles que padecem pelo luto, aqueles, Pai, que choram pela dor física, pela dor emocional, aqueles que sofrem dificuldades financeiras nesse tempo tão difícil da nossa vida. Pai, aqueles que têm dificuldades dentro de casa, talvez no casamento, ou no relacionamento com os pais ou com os filhos. Senhor, o Senhor conhece a luta de cada um. Talvez haja pessoas sérias, crentes do Senhor, que têm padecido com causas na justiça que nunca se resolvem. Somos injustiçados em várias maneiras, Pai. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor venha conceder aquilo que é justo a cada um de nós. Ó Deus, reconhecemos e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Sem o Senhor, Pai, não temos condições de viver neste mundo. O Senhor é a nossa razão de viver, a nossa alegria, como lemos no Salmo 16. E reconhecemos que na Sua presença há uma alegria tremenda e maravilhosa, da qual queremos desfrutar. Senhor, olha para a aflição de cada um, olha para o pedido íntimo, aquilo que está no coração de cada um de nós, que só o Senhor conhece. Tua palavra diz que não há nada sequer demasiado difícil para o Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera. Aqui está o nosso clamor. Abençoa-nos e venha nos sondar, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, iremos exaltar ao Senhor com mais um hino muito lindo, que é também um clamor ao Senhor, pedindo para que Ele venha sondar o nosso coração. Possamos assim nos preparar para a palavra de Deus. Vamos exaltar e adorar nosso grande Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, agora teremos a mensagem do Senhor. Nosso texto de hoje é Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Começaremos no versículo 24, iremos até capítulo 8, versículo 4. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Estou usando aqui a versão revista e atualizada, que normalmente usamos.
E peço que durante a mensagem os irmãos também mantenham suas Bíblias abertas nesse trecho da palavra do Senhor. Farei aqui a leitura, Romanos capítulo 7, versículo 24 em diante. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até esse versículo da palavra do Senhor. E antes de continuarmos, vamos repetir nosso texto usual das mensagens em nossa igreja, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é talvez o grande livro teológico da palavra do Senhor. Nós temos na Bíblia, penso eu, 3 grandes livros teológicos, que são Gênesis, Evangelho de João e Carta de Paulo aos Romanos. E nessa carta, Paulo expõe o Evangelho. Até podemos considerar essa carta o Evangelho de Paulo. Assim teríamos 5 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a história de Jesus Cristo, a mensagem que ele veio trazer, e Paulo, que de maneira teológica e profunda expõe o que é Evangelho. Nós temos isso desde o primeiro capítulo, em que Paulo fala do Evangelho de Jesus Cristo, que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados. Na história da igreja, Deus tem usado esse livro para abalar o mundo inteiro. Apenas um exemplo para os irmãos, que é bastante conhecido: na Reforma Protestante, Lutero, que era um professor de seminário, lendo Romanos, entendeu que a justificação, a maneira pela qual Deus salva os pecadores, era pela graça mediante a fé. Essa era a sua pregação, essa era a sua mensagem, isso abalou o mundo inteiro. Tivemos no século XX também outros teólogos que escreveram e modificaram a maneira que temos enxergado a palavra do Senhor. É uma ferramenta, é a palavra de Deus colocada aqui, ferramenta usada pelo próprio Deus para alcançar corações de uma forma muito profunda. Paulo então fala sobre o que é Evangelho. No capítulo 7 de Romanos, Paulo demonstra a relação da lei com o crente, ou da lei com o homem natural. E nós temos comentaristas que pensam um pouco diferente sobre esse texto. Mas o que Paulo coloca no capítulo 7 é que a lei não foi dada para salvar a pessoa. A lei é espiritual, a lei é boa, eu tenho colocado que é a expressão do caráter de Deus, mas ela não foi dada para salvar, não tinha esse objetivo. A lei, sendo boa, o que ela faz é demonstrar o pecado do ser humano. E Paulo aqui faz uma afirmação muito importante sobre a relação entre a lei e o homem. Ele fala no final do versículo 25 que nós lemos, que Paulo coloca para si, na minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Paulo diz, capítulo 7, terminando nesse versículo 25, que ele com a sua mente podia compreender a palavra do Senhor. Ele fala que o ser humano pode até desejar cumprir a lei de Deus. O ser humano pode, de uma forma, desejar isso. Mas o que falta ao ser humano é a capacidade para cumprir a lei do Senhor. Paulo é muito claro nesse sentido, dizer, veja que fala o versículo 18, 17, 18. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Na nossa mente podemos desejar fazer aquilo que a Bíblia fala,
podemos desejar a fazer o que a lei do Senhor nos ensina. Sabemos que matar é errado, sabemos que o furto é errado, sabemos que a adoração a outros deuses é errado, sabemos que fazer imagens é errado, sabemos que cobiçar, que é o exemplo que Paulo coloca no capítulo 7, é errado. Nós temos esse desejo de acertar, mas a nossa carne, enferma pelo pecado, não consegue cumprir a lei de Deus. E esse é um ponto muito importante para entendermos o Evangelho, meus irmãos, que o grande problema está no nosso coração. A nossa carne é enferma pelo pecado. Nossa natureza é pecaminosa. E nós cometemos pecados porque somos pecadores. Às vezes entendemos de maneira inversa. Às vezes achamos que nos tornamos pecadores porque cometemos pecado. Mas a Bíblia fala de maneira diferente. Porque nós já temos uma natureza pecaminosa. E isso é refletido em atos pecaminosos. Jesus, certa vez, em Marcos capítulo 7, ao falar sobre a lei, ao falar sobre o pecado, ele diz que é do coração do ser humano que nascem os maus desígnios, que nasce a prostituição, que nasce a feitiçaria, que nasce o homicídio. Ele ali afirma que é o coração do ser humano que é o problema. Aqui Paulo afirma a mesma situação, declarando que a carne humana está enferma pelo pecado e deseja aquilo que é mal e não pode cumprir, então, a lei do Senhor. Esse é o grande problema do ser humano. Algo muito interessante em Romanos, meus irmãos, é que que Paulo cita Satanás apenas uma única vez. Lá no capítulo 16, chegando ao final da carta, ele faz uma citação sobre Satanás, dizendo que a igreja do Senhor em breve iria esmagar a cabeça da serpente. Só no final de Romanos, Paulo cita Satanás. E o grande problema então, que Paulo coloca em relação ao estado do ser humano é o pecado que habita em nossa carne. O problema é o nosso coração, a nossa vontade de fazer coisas erradas, o desejo que nós temos de cometer atos que vão contrários à lei de Deus. Paulo fala: com a minha mente eu sei o que é certo, com a minha mente eu até desejo fazer o que é certo, mas a minha carne, o meu coração vão para o lado errado. E se nós não entendermos isso, que é impossível para nós cumprirmos o que Deus requer de nós, nós não entenderemos o que é Evangelho. Hoje há muitas religiões que ensinam que o ser humano pode, por si próprio, alcançar talvez um nível de espiritualidade, alcançar a salvação por boas obras, ou ir para um plano superior, pela vida que ele tem, pelos seus atos que aqui faz. Mas a palavra do Senhor, meus queridos, é muito clara em afirmar que pelas nossas obras, nossos atos, ninguém será salvo. Quando a Bíblia relata, o Salmo 15, por exemplo, quem subirá ao Monte Santo, Senhor, ele fala de uma pessoa que tem uma vida completamente justa, correta. Mas Salmo 14 fala que não há sequer um justo no mundo, que Deus olhou lá do céu e procurou apenas um que fizesse aquilo que é certo, e Deus não encontrou nenhum. Pelas obras ninguém poderá ser salvo. Qualquer tipo de autoafirmação, de autoevolução, de autodesenvolvimento espiritual por uma atitude humana não funciona na palavra de Deus. A Bíblia fala que todos somos pecadores, que todos somos injustos e que a nossa natureza, conforme está exposto aqui em Romanos capítulo 7, é uma natureza pecaminosa, que não pode cumprir a lei de Deus. E Paulo, no versículo 24 de Romanos capítulo 7, exprime essa verdade em uma afirmação muito profunda. Ele fala assim: desventurado homem que sou. Essa palavra desventurada, aqui está na versão revista e atualizada, no texto grego aparece duas vezes, aparece aqui em Romanos capítulo 7, e aparece Apocalipse capítulo 3, quando Jesus manda uma mensagem para a igreja de Laodiceia, a última igreja. É uma igreja rica, uma igreja com posses, uma igreja que se achava autossuficiente, uma igreja em que Jesus estava do lado de fora, diferentemente da primeira igreja,
citada em Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, em que Jesus estava andando no meio da igreja dos castiçais. Mas naquela igreja, na última igreja, Jesus estava do lado de fora. Era uma igreja autossuficiente, que cria, confiava em suas próprias forças. E aquela palavra nos fala: olha, igreja Laodiceia, vocês não sabem, vocês não percebem que vocês estão cegos, estão nus, que vocês são miseráveis, que vocês são infelizes. Essa expressão colocada em Apocalipse capítulo 3, a mesma expressão colocada aqui: desventurado, infeliz. Uma outra tradução diz: miserável homem que eu sou, porque minha carne não pode, não quer cumprir a lei de Deus. A minha mente sabe aquilo que é certo e que é errado, mas a carne não pode cumprir a lei de Deus. E o resultado disso é que nós somos miseráveis, somos desventurados, nós somos infelizes. E não podemos então chegar numa igreja, meus irmãos, dizer: você pode, você consegue, é só você fazer algumas coisas, algumas atitudes, você mudar a sua maneira de viver. Talvez isso funcione no mundo para algumas coisas. Talvez na atitude na sua empresa, como executivo, como trabalhador. Talvez isso funcione, não vou questionar isso. Mas quero afirmar que pela palavra do Senhor, qualquer tipo de autoevolução espiritual não funciona. Nós não podemos. Essa expressão de Paulo: que miserável homem que eu sou, que infeliz homem que eu sou, porque com a mente eu sei aquilo que é certo, mas o meu corpo e minha carne não conseguem cumprir a palavra do Senhor. Paulo termina o versículo 25 dizendo isso: eu, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Não é possível que nós possamos, então, de alguma forma, alcançarmos a graça de Deus. E se não entendemos isso, não entenderemos o que é evangelho. Mas o texto continua, e no meio desse lamento de Paulo, no versículo 24 ele fala: desventurado o homem que sou, e no versículo 25 ele reconhece: de maneira que eu, diz Paulo, de mim mesmo, qualmente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. E entre essas duas afirmações, Paulo também faz uma afirmação de gratidão, como se algo exultasse no seu coração e ele tivesse que declarar: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É lindo que no meio do lamento, Paulo diz: graças a Deus. E sabe por quê, meus queridos? Porque ele está declarando que é somente pela graça do Senhor que a salvação pode ser conquistada. Ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Um corpo que não pode seguir a lei de Deus. Quem me livrará do meu próprio corpo? Quem me livrará dos meus próprios desejos errados? Quem me livrará dessa minha incapacidade de servir a Deus? Ele dá a resposta: quem pode livrar? Somente o próprio Deus. E Deus fez isso por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, a salvação é uma graça de Deus. A salvação é um presente que Deus nos dá. E como que Ele faz isso? Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, poderia ter escolhido a maneira que Ele quisesse. Deus é Deus. Mas como Ele fez? Ele enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se tornou ser humano, viveu como nós vivemos, passou pelas nossas misérias, pelas lutas, pelas dificuldades que nós enfrentamos, mas teve uma vida simplesmente impecável, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Ele agora simplesmente nos dá a salvação. E é uma história conhecida, uma mensagem conhecida talvez por todos que nos assistem, mas a mensagem principal do Evangelho. Nós dizemos: graças a Deus, quando falamos sobre salvação. Quando falamos do pecado, reconhecemos que nós somos escravos, que o nosso corpo é escravo do pecado. Quem me livrará do meu pecado, do meu corpo mortal, do meu corpo que comete erros, comete coisas erradas? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É somente pela graça, é somente por Deus que isso pode acontecer. E quero enfatizar isso, meus irmãos, que a Bíblia é muito clara em dizer que a iniciativa da salvação vem de Deus. Há um texto que gosto muito, que
é o batismo de Jesus. Eu tenho estudado bastante sobre Marcos, temos pregado sobre Marcos, e o batismo de Jesus no relato de Marcos é muito interessante, porque lá, depois que Jesus sai da água, nós temos o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e lá Marcos diz que os céus são rasgados naquele momento, e ouve-se uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É primeiramente uma passagem trinitariana por excelência. Ali temos o Deus Trino se revelando, e Jesus é demonstrado no início do ministério como sendo o Filho amado de Deus, aquele que cumpriu totalmente a vontade do Senhor. Olhe para o texto de Romanos capítulo 7. Paulo afirma: o meu corpo é escravo do pecado. É impossível que o ser humano, por suas próprias forças, agrade a Deus. É por isso que Deus teve que se tornar um ser humano, ser o Filho de Deus amado, que cumpriu totalmente a vontade do Senhor. Os céus serem rasgados é uma ilustração linda, significa que Deus, o próprio Deus, abriu a porta dos céus para que nós pudéssemos conhecê-lo. Não é a força humana, não é a inteligência humana que faz isso, não é uma iniciativa humana. Na hora do batismo de Jesus, talvez as pessoas que estivessem ao redor, ninguém tivesse percebido o que estava acontecendo. João Batista sabia, ele era o enviado do Senhor, que iria preparar o caminho de Jesus Cristo, e já sabia que chegaria ali alguém a quem ele batizaria, ou que seria o Messias, que iria batizar com o Espírito Santo. João Batista sabia, mas a humanidade inteira não sabia, porque a iniciativa é de Deus, é Ele quem rasga os céus, é Ele quem dá a palavra: este é o meu Filho amado. É Deus, o próprio Deus, quem indica aquele que iria de fato satisfazê-lo, iria agradá-lo, ter uma vida correta aos olhos do Senhor. Então, como isso é aplicado a nós? Note então que a iniciativa é de Deus. Ele faz tudo o que é necessário. Jesus nos mostrou quem é Deus. Acho linda a passagem, João capítulo 14, em que Jesus está conversando com os discípulos, e vai lá Filipe e pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. É uma afirmação de Filipe, desculpe. Então Jesus responde para ele: Filipe, estou há tanto tempo com vocês, vocês não entenderam ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, diz Jesus, vê o Pai. Também em João capítulo 10, Jesus Cristo afirma claramente, meus irmãos: eu e o Pai somos um. Jesus nos trouxe a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível. Mas também Jesus nos representa perante Deus. É Ele quem morreu na cruz em nosso favor como um ser humano. Jesus fez a ponte entre os homens e Deus. E já que é impossível para o ser humano fazer qualquer coisa para agradar ao Senhor, pois Jesus é o Filho amado em quem eu tenho prazer, diz Deus, é Jesus quem satisfaz plenamente Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Nós vimos no texto: a minha mente até quer saber da lei de Deus, mas eu não consigo com a minha carne cumprir. Jesus cumpriu. E agora, como a salvação então é aplicada para nós? Romanos capítulo 8 começa dizendo: agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como podemos ser salvos, meus irmãos? Nós temos que estar em Cristo, o Cristo que é o Filho de Deus, que mostrou a nós quem é Deus e que nos representou perante Jesus Cristo. É estando em Cristo que somos aceitos por Deus. No meio evangélico usamos bastante a expressão aceitar a Cristo, e acho que está correto, não vejo nenhum problema nisso, mas nós temos que entender que primeiramente é Deus quem tem que nos aceitar, é Deus quem tem que dizer sim para nós. Ele assim o fez pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo não é apenas uma figura de linguagem, não é uma expressão vazia, pelo contrário, é muito cheia de significado, porque nós estamos de fato em Cristo de uma maneira espiritual. O mesmo Paulo fala em Efésios capítulo 2, meus irmãos,
que nós já morremos com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo e nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O mesmo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, também um texto muito profundo. Nós que já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Cristo, temos que pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas lá de cima, nas coisas espirituais, onde Cristo está assentado, pois a nossa vida está escondida em Cristo. Que expressão maravilhosa, meus irmãos. Torna apenas uma figura de linguagem, mas nós espiritualmente estamos em Cristo Jesus, estamos ali juntamente com Ele. É por isso que nós podemos ser aceitos por Deus Pai, porque Jesus tem uma vida perfeita, correta, porque sua morte foi um sacrifício perfeito e correto. O texto, Romanos capítulo 8, continua e fala da obra do Espírito Santo aqui. Veja, deixe-me repetir aqui versículos 2, 3 e 4. Primeiramente, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei não podia salvar, mas a lei aponta, mostra o que é o pecado. No que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus tomou a nossa carne para se apresentar perante Deus como ser humano, como nosso representante e como nosso substituto. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ali estava Cristo morrendo em nosso lugar. O seu corpo foi colocado ali, naquele momento, a ira de Deus, o castigo que nos era devido. E o Espírito Santo, então, é quem nos une, quem nos leva à comunhão com esse Deus trino. Fala versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo aplica em nossa vida essa grande salvação que está em Cristo Jesus. É o Espírito que nos faz renascer agora para dentro do corpo de Jesus Cristo. Então note, meus queridos, como Deus Trino está agindo na salvação do ser humano. Deus está desejoso, Deus teve a iniciativa, Ele é o Deus Salvador, como Paulo fala ali em Tito capítulo, em toda a carta de Tito Paulo coloca isso, Deus o nosso Salvador, Ele quem nos amou, é Ele quem teve misericórdia de Deus. Ele fala que as misericórdias do Senhor são riquíssimas, são profundas, é tão somente por isso que somos salvos. Também fala aqui, meus irmãos, que Jesus, como nosso representante, fez o sacrifício perfeito para Deus. E o Espírito Santo agora está atuando em nosso coração, nos levando à comunhão. E é no Espírito que nós, que já somos crentes, podemos ter uma vida conforme a lei do Senhor. É agora nós que vivemos o Espírito em Deus, podemos agradar ao Senhor. Embora hoje ainda de maneira imperfeita, mas nós vivemos pela fé no Filho de Deus. É o Espírito Santo atuando em nosso coração, que nos faz ser agora agradáveis ao Senhor. Paulo continua dizendo, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal nem sequer é do Senhor, nem sequer pertence ainda a Jesus Cristo. Queridos que nos assistem neste momento, eu não sei a sua vida espiritual como está. E nossos discipulados que fazemos na igreja, nas conversas que temos, nos atendimentos, sempre vemos pessoas que chegam com essa mentalidade, com essa filosofia que vem do mundo, em fazer coisas que talvez possam agradar ao Senhor. E quer dizer claramente neste momento que não há nada que nós podemos fazer que possa realmente agradar ao Senhor. Somente Jesus, com a sua vida perfeita, com a sua morte perfeita também, é que pode agradar a Deus. E é por causa disso que nós podemos ser salvos. E novamente, quem aplica isso a nós é o Espírito Santo. Certa vez eu ouvi uma seguinte ilustração. Você quer ir a Deus? Então faça o seguinte. Coloque no monte, faça um monte do seu lado com todos os seus pecados. Coloque lá, talvez seja um monte grande, né? Coloque lá todos os seus pecados. Agora faça um outro monte com todas as suas boas obras. Com aquilo que você faz de bom, seus atos religiosos, seus atos de piedade,
Coloque tudo num segundo monte. Eu não sei qual monte será maior da sua vida, mas agora faça o seguinte: se afaste desses dois montes e vá correndo para Jesus Cristo, porque somente Ele pode salvar. E para encerrar, meus queridos, mais uma pequena história. Já contei na igreja aqui uma outra oportunidade. Estava uma família andando numa praia, o pai, a mãe e um garoto de 7 anos de idade. E naquela praia havia milhares e milhares de conchinhas que a maré tinha trazido, que as ondas tinham trazido para a areia. Aquele garoto caminhava naquela praia e, à medida que aquela família andava, o garotinho enchia suas mãos com as conchinhas, quebradas muitas delas ali, mas para ele era algo bastante precioso. Aquela família caminhava e eles viram então algo muito bonito. As ondas estavam trazendo para a praia uma linda estrela do mar, grande, preciosa, um animal ali muito bonito, né? Um tesouro ali que estava chegando. A família para, extasiada, olha para aquela estrela do mar, e o pai fala ao garoto: meu filho, vai lá, pegue aquela estrela do mar para você antes que alguém aqui chegue, vamos lá ver aquela estrela do mar, pegue para nós. Aquele garoto vai correndo ali pelas ondas, chega bem pertinho da estrela do mar e volta para seu pai. E o pai começa a ficar nervoso: meu filho, não perca tempo, vá correndo ali aquela estrela, pegue agora para nós, corra ali. E vai novamente o garoto correndo, ele pula as ondas e chega pertinho da estrela do mar e volta para a sua família. E o pai já começa a ficar nervoso e fala: meu filho, o que aconteceu? Vai lá correndo, pega aquela estrela do mar, a pessoa chegando antes que pegue antes de você. E o garoto novamente vai correndo, vai pulando as ondas, chega bem pertinho, mas não pega a estrela e retorna para sua família. Então o pai pergunta: meu filho, por que você não quer pegar a estrela do mar? Ele responde o seguinte: pai, eu quero pegar a estrela do mar, mas não quero largar as conchas que estão nas minhas mãos. Entendem, meus queridos, que isso quer dizer? Que para ganharmos a Cristo, nós temos que abrir mão das coisas inúteis dessa vida. Para algumas pessoas, Jesus não é o tesouro supremo. Jesus é mais um caminho, é mais uma opção, é mais alguém a quem podemos seguir, tendo as mãos cheias das conchas do mundo. Mas deixe-me dizer que isso é impossível. Ou Jesus é o supremo tesouro da sua vida, ou ele não é mais ninguém em seu viver. Quem é Jesus Cristo para você? Quando Paulo aqui diz: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos cantar um hino neste momento e logo retornaremos para a nossa oração final. Que o Senhor nos abençoe. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida
Cristo em minha vida representa a salvação. Você tem Cristo no seu coração, você tem plena convicção de que Deus habita na sua vida, que você está em Cristo Jesus, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vá até Cristo, vá até Jesus. Deus afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Iremos orar agora, meus irmãos, encerrando este culto. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é sempre boa, é perfeita, é eficaz, é espiritual. Eu peço que Teu Espírito Santo confirme em cada coração aquilo que foi colocado. E que se alguém aqui que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, que Teu Espírito Santo toque nessa vida, quebra seus olhos para que ele vá até Jesus como supremo tesouro da nossa existência. Pai, abençoa a cada um de nós. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Queridos, se alguém que nos assiste quer entrar em contato conosco, venha à nossa igreja ou ligue para nós. Estamos aqui à disposição de cada um que assim quiser. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.